Esse é um vídeo do 7º ano do Fundamental 1, do volume 1 do livro, do conteúdo de artes, e eu sou a professora Elisandra Santos. Olá, tudo bem? Me conta uma coisa, você já foi ao teatro alguma vez? Lembra-se de como era o espetáculo que você viu, ou como era o palco que você viu? Caso você não tenha ido, você já assistiu algum espetáculo de rua? Já esteve passando assim na rua e viu uma peça de teatro acontecendo ou foi até uma determinada rua porque tinha uma peça acontecendo? Já viu alguma peça na sala de aula, no ginásio do colégio? Sim? Não? Você imagina que essas situações e aonde a peça de teatro acontecer, ela será diferente? Pois nós vamos falar um pouquinho disso agora. Vamos falar dos tipos de palco. Porque sim, faz diferença se o espetáculo é na rua, se o palco é italiano, se o teatro é grego. Você sabe quantos tipos diferentes de palco existem? Muitos. Existem muitos tipos de palco, existem muitas formas de apresentação cênica. E eu vou mostrar para você agora alguns tipos de palco que existem. Então, olha lá nas imagens. Esse é um palco do teatro grego. É um dos primeiros teatros que existiram. Onde a gente encontra um palco chamado semi-arena, que é aquela plataforma lá no centro, bem baixinho, que é metade de um círculo. Por isso ela é chamada de semi-arena. E tudo isso que nós vemos em volta seria uma plateia. Então esse é um tipo de palco grego, certo? Como aquele é uma semi-arena, esse daqui seria um palco de arena. Arena é quando nós temos esse palco em círculo. Quando nós assistimos um espetáculo de rua, é comum que as pessoas se posicionem em forma arena. Veja, esse é um teatro a céu aberto, assim como era o teatro grego também. Esse é o palco mais conhecido e mais tradicional utilizado até hoje, e ele se chama palco italiano. Esse tipo de palco surge na época do Renascimento, onde o homem se identifica como o centro do universo. Então, se nós observarmos, aí o ator é o centro do olhar de todo mundo. Nos outros palcos, como eu mostrei no Arena e no Semi-Arena, era ao ar livre, certo? Então o ator divide os olhares com muitos elementos externos, com muitas coisas em volta. Já no palco italiano é feito uma caixinha, o teatro é fechado com uma caixinha. E você consegue nesse palco também colocar uma imagem de fundo, que era muito comum nessa época, pintar um cenário, fazer uma perspectiva para o cenário parecer longe. Então, esse é o tipo de palco chamado italiano. Ele foi usado pela primeira vez na cidade de Veneza para a apresentação de uma ópera. E aí, logo em seguida, logo após essa apresentação, com essa inovação, ficou conhecido como palco italiano. Esse já é um palco conhecido como palco passarela, porque lembra uma passarela, né, de desfile, mas também pode ser usado por atores em diversas situações, onde o ator tem que cuidar para olhar para os dois lados, tanto a sua direita como a sua esquerda, onde a gente não encontra as coxias, que é onde o ator fica na lateral esperando para entrar em cena, onde não é possível colocar um cenário com a profundidade, como no palco italiano, em que o ator tem que se dividir e que a plateia se encara, você consegue ver o outro lado da plateia também. Esse tipo de palco é usado no teatro mais contemporâneo, né? No teatro agora, pós-século XX, não é uma forma de palco antiga, e sim mais atual. Esse já chama palco elisabetano. Aqui, esse tipo de teatro surgiu na época do Shakespeare, no reinado da Rainha Elizabeth, e ele tem uma hierarquia, ou seja, cada lugar que a pessoa ocupa é condizente à sua classe social, certo? Então, assim, o melhor ponto era da rainha. Depois, os outros lugares do teatro iam ser conforme era a classe social da pessoa dentro da cidade que ela vivia. Esse é o palco também da época do Shakespeare, como eu disse. Então, várias das peças encenadas pelo Shakespeare foram feitas em palco assim. Eu sei que ele lembra muito o palco italiano e o palco de Semi-Arena do grego. Ele
parece pela arquitetura uma mistura dos dois, porque a gente vê pessoas em semicírculo, né? E também na situação do italiano, que é o mais convencional. Essa imagem que vocês estão vendo agora, ela tem no livro de vocês. Essa é uma imagem de um palco do teatro espanhol. Ele lembra muito o estilo do palco do teatro elisabetano. E o que os artistas faziam? Eles montavam esse palco entre as casas, né? Fechavam com uma cobertura em cima, sacada. Então era como se fosse um teatro de rua. Porém, eles levantavam toda essa arquitetura do palco e o que acontecia? Colocavam algumas cadeiras. Os nobres sentavam nas cadeiras, na lateral do palco. As pessoas, que era a burguesia, assistiam dos camarotes de suas casas, das janelas das suas casas. E a população, o resto da população, assistia em pé em frente ao palco. É mais ou menos a mesma divisão que eu disse que existia lá no palco anterior do teatro elisabetano, com a diferença que o palco do teatro elisabetano era uma arquitetura de um teatro que as pessoas entravam, e aqui era montado na rua, de maneira que quem estivesse nas suas casas veria da sacada, como eu disse, né, de camarote, e quem fosse toda a população que estivesse passando na rua, parava em pé. Os lugares eram reservados apenas para os nobres. Vocês viram que existem muitas maneiras, né, de se apresentar um teatro e de se assistir um teatro. E esse que eu mostrei na Espanha, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse teatro espanhol, porque lá também aconteceram muitas mudanças na época do Renascimento. Inclusive, eles chamam o ciclo de ouro espanhol, porque foi a melhor época do teatro, né, na Espanha. Foi uma grande época, uma época de muitas mudanças. E tem algumas pessoas que fizeram parte dessas mudanças. Uma deles é o Lopes de Vega. Lopes de Vega é um dramaturgo. Dramaturgo é quem escreve para o teatro. E o que ele fez diferente? Uma coisa que pra gente hoje é comum, mas naquela época não era. Por exemplo, hoje em dia é comum você assistir um filme que tenham partes tristes e partes alegres, partes cômicas e partes dramáticas e partes de suspense, tudo meio misturado. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha comédias onde era só para rir, você tinha dramas que era o tempo todo pesado e carregado. Então, o que o Lopes de Vega fez? Ele misturou em suas peças essas questões. Então ele começou a não ter só peças nem só cômicas e nem dramáticas, ter as duas coisas em uma história só. E ele também começou a fazer peças com 3 atos, porque antigamente as peças tinham 5 partes, como se atos seriam partes. Então é como se você fosse ver alguma coisa que teriam 5 partes, certo? As peças do Shakespeare, se você for ver, todas têm 5 atos. Na época era assim que se fazia, mas ele inovou. Ele mudou. Não foi só ele também que fez essa mudança e que participou disso. Também tem o Miguel de Cervantes e também tem o Calderón de la Barca. O Calderón de la Barca tem um dos textos mais famosos do teatro hoje, que se chama A Vida é Sonho. Alguma vez você já se perguntou o que é a vida? Você já pensou sobre do que se trata, por que nós estamos aqui, que sentido que tem tudo isso? Será que a vida é um frenesi? Será que a vida é só uma passagem? Ou será que a vida é um sonho? Como o título da peça, A Vida é Sonho. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre o que é a vida para você e que você escrevesse num papel, para você pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui e o que significa viver para você. Mas eu estou fazendo essa pergunta por conta da referência do título da peça, que se chama A Vida é Sonho, como eu disse. E por que essa peça se chama A Vida é Sonho? Vou tentar contar rapidinho para vocês. Então era assim, um casal, o rei e a rainha, tiveram um filho e fez-se uma profecia de que esse filho seria muito malvado e cometeria atrocidades. Logo após o nascimento, a rainha faleceu e o rei colocou o filho para morar em uma torre escondido. Ele viveu lá por anos e só teve contato apenas com o criado do seu pai. Depois de muito tempo, o pai pensou que ele estava errado, que ele não devia deixar o filho na torre. Você gostaria de viver numa torre? Você já pensou acordar um dia e estar trancado dentro de uma sala? Bom, daí que vem essa relação, porque como Sigismundo, que era o nome
do filho do rei, acordou na torre, ele não tinha outra opção de mundo. Para ele, o mundo era aquele lugar que ele estava vivendo, né? Então, se você acordasse e nascesse dentro de um quarto e jamais saísse desse quarto, esse seria o mundo para você. Por mais que ele só tinha contato, ele nem o pai ele conhecia, só esse criado. Ok, um dia o rei refletiu e pensou que ele não estava correto em fazer isso com o filho. Então, o que aconteceu? Ele deu um sedativo, né? O criado, Sugismundo dormiu e acordou vestido cheio de joias, ouro, bem tratado, né? Num palácio e cheio de servos. E as pessoas diziam para ele que ele acordou agora para a vida, que o que ele viveu antes era sonho, né? Meio que para bagunçar a cabeça dele. Como se toda a vida que ele viveu na torre não tivesse existido, para que ele não acusasse o pai de ter prendido a vida toda. Você já se imaginou acordando num lugar totalmente diferente da onde você está? E dizerem para você que esse lugar que você está agora era um sonho que você viveu a vida toda? Bom, enfim, Sugismundo viveu lá, só que ele começou a cometer atrocidades e ser tão mal quanto a previsão. Ele quase matou o criado, ele desafiou o pai dele, que era o rei, e ele fez muitas coisas. E o rei não viu outra solução senão trancá-lo na torre de novo. E aí o rei fez o processo inverso. De novo deu sedativo para ele, de novo colocou ele na torre sozinho, pobre, sem estar com roupas e joias, e quando o criado chegou lá, o criado começou a afirmar para ele que tudo que ele tinha vivido era um sonho. Então a grande questão do Sugismundo era: a vida é um sonho? Que vida é essa? A vida é um frenesi? A vida é algo bom? A vida é algo ruim? Então o personagem vai divagando sobre isso, certo? E tem mais uma coisa nessa história. Quando a professora disse que eles fazem 3 divisões de 3 atos, é porque é uma divisão que a gente conhece até hoje, aonde no começo da história se mostra os personagens, no meio da história se cria um problema e no final da história se resolve o problema. Então aqui a gente tem o quê? O que começa a história? Nós conhecendo a mãe, o Sugismundo, o criado, o rei. O meio da história, quando o rei pensa que esse era um problema e que ele ia resolver, o problema dele ter deixado o filho dele preso, dando um sedativo, né? Então ele cria um conflito, traz o filho nunca viveu em sociedade, sempre viveu preso, arranja um monte de confusão, se torna uma pessoa ruim e ele resolve o problema, que é o final, o último ato da história, fazendo o inverso com o filho. Que história difícil, hein? Você já se pensou? E já se pensou em ser enganado? Pra gente não faz sentido, né? Faz sentido você pensar que tudo que você viveu agora, você tá sonhando e que não é de verdade e que um dia você vai acordar em outro lugar? Não faz, né? Mas é porque nós vivemos no mundo da tecnologia e nós vivemos no mundo, nem mesmo que não tivesse tecnologia. Nós vivemos onde tem muitas coisas. Agora, ele só conseguiu enganar o seu filho Sugismundo porque ele viveu sem contato absolutamente nenhum com a realidade, trancado numa torre. Que difícil, hein? Um drama. E teria umas partes cômicas dessa peça também, dessa história, né? Como eu disse, que eles misturavam comédia, drama e filosofia e tudo mais. Certo? Então, esse é o nosso encontro sobre o teatro espanhol e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atividade. A nossa atividade é o seguinte: eu quero que você faça um pequeno desenho dessa história que eu contei. Não, 2 desenhos. Eu quero que você faça um desenho pensando num quarto de uma torre onde o Sugismundo, o personagem principal, habitava, e depois o quarto aonde ele acordou. Então, o quarto dele vivendo na torre e o quarto depois que ele acordou, que ele era rico. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a história, procura na internet, né? A Vida é Sonho. Tem esse texto para baixar, ele é um texto de domínio público. Mas também tem um trechinho do seu texto lá no livro. Se você for lá e dar uma olhadinha, você vai encontrar um pedacinho dessa história para você ler e ajudar a te inspirar. Ok? Então, bom trabalho para você e até o próximo vídeo.